Vamos sentar, gente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema nosso dessa noite é a cura da rejeição. Vamos repetir, gente? A cura. Presta atenção. Todos nós na vida, um dia passamos por rejeição. Uns mais, outros menos. E se você nunca foi rejeitado, é questão de tempo. Você vai ser. Uns foi rejeitado na família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Outros passou por rejeição no pré-escolar, na escola, na faculdade. Passaram por rejeição no trabalho. A questão é, todos nós que estamos aqui, um dia fomos rejeitados em algo na nossa vida. Sim ou não, gente? Outra coisa importante. O que é a rejeição? Rejeição é aquele momento que eu não me senti amado. Eu não me senti amado, eu não fui querido, eu não fui abraçado como eu precisava. E por eu não me sentir amado, aquilo causou uma ferida dentro do meu coração. Amém? E eu quero trabalhar isso com vocês hoje. Vamos começar. Ô Fabrício, eu vi um monte de Bíblia ali dentro, você deveria ter pegado para o povo. Abra sua Bíblia no Salmo 26, se você usa a Bíblia da Ave Maria. Salmo 27, se você usa a Bíblia da Pastoral. Salmo 26, página 675. Salmo 26, página 675. E você siga com a Bíblia aberta, porque eu vou usar muitos textos hoje na palavra de Deus. Salmo 26. Quem encontrou diz amém? Amém? Salmo 26, versículo 10. Salmo 26, versículo 10. Vamos ler em voz alta? Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Só vocês. 1, 2, 3. Se o meu pai... Palavra do Senhor. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Meus queridos, preste muita atenção. Quando o salmista usou esse verso, se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. O salmo está mostrando para nós que a ferida mais profunda que um ser humano pode passar é ser abandonado pelo pai ou pela mãe. Por exemplo, para você entender a consequência que isso gera numa pessoa, eu posso falar, porque aquele filme Esquecer de Mim, 1, 2, 3, foi baseado na minha vida, né, Fabrício? Porque papai e mamãe esqueceu de eu tinha 4 anos de idade. Mas vamos lá. Por exemplo, uma menina, qual é a primeira figura de homem que uma mulher tem? O pai. Se essa menina teve um pai cachaceiro, um pai alcoólatra, um pai carrasco, um pai briguento, um pai ignorante, um pai que espancava, um pai que traía a mãe, ela vai ter uma imagem boa de homem? Se ela não fazer uma experiência profunda de ser curada, ela vai transferir para o marido toda aquela mágoa, ressentimento, decepção que ela traz com o pai. Se ela teve um pai que traiu a mãe, por exemplo, que enganava a mãe, que mentia, você imagina, ela vai acreditar em homem? Não, ela pode ser ciumenta, pegajosa, ignorante, grudenta com o marido, que ela acha que o marido vai fazer com ela aquilo que o pai fez com a... E ainda tem um caso grave. Imagina que essa menina que tem uma imagem negativa de pai, por exemplo, ela passa por um abuso sexual na infância. Ela tem uma tendência séria a pender para o lesbianismo. Eu vou querer homem para quê? O homem que deveria ser meu pai me abandonou. E me aparece um miserável que abusa de mim. Quantos casos eu já peguei assim? Vocês estão me entendendo? Tudo por causa de uma ferida, de uma rejeição. Outra coisa interessante, qual é a primeira imagem que um homem tem de mulher? A sua?
Agora imagina que esse menino, em vez de ter uma mãe amorosa, uma mãe que cuidava, tem uma mãe ranzinza, ignorante, chata, opressora, pegajosa, aquelas mães grudentas que trata o filho mimado. Se você está aqui e for solteiro e arrumar um homem desse jeito, misericórdia, você não vai ter um marido, vai ter um bebê dentro de casa. Por quê? O marido vai querer que a esposa seja para ele aquilo que a mãe não. Você imagina a que situação esse casamento vira, gente. E aí eu estou mostrando para vocês que quando o Salmo está dizendo, se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá, é para dizer para você que está aqui na minha frente, você que está me vendo pela internet, uma coisa importante: você pode ser abandonado pelo pai e abandonado pela sua mãe, mas você é amado por nosso Senhor Jesus Cristo. O seu pai e sua mãe podem ter desistido de você, mas eu vim dizer que Deus não desistiu de você, que aonde não houve amor de pai, aonde não houve amor de mãe, há um amor apaixonado de um Deus por você. Aplauda esse Deus, Ele nunca desiste de nos amar. Aleluia. Então, repete esse salmo forte comigo: se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Repete só vocês, 1, 2, 3. Se meu pai e minha mãe me abandonar. Gente, e muito cuidado. Aqui é uma coisa importante você saber sobre esse salmo, e importante aplicar na vida de vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas que carregam mais feridas na história, eu vou mostrar isso para vocês agora, ligado à rejeição, é justamente a figura do pai ou a figura da mãe. E você imagina as consequências que a pessoa carrega com isso para o resto da vida. E com um detalhe, tá? Se essa pessoa não fazer uma experiência profunda do amor de Deus, sabe quando que ela vai superar isso? Nunca. Porque aquilo que o seu pai não te deu, aquilo que a sua mãe não te deu, se a pessoa não encontra Deus, ela procura na bebida, no sexo, na droga, na balada, numa vida errada, preencher o vazio, o buraco que ficou aqui dentro. E eu pergunto para vocês: bebida, droga, sexo desregrado, preenche vazio do coração humano? Não. É por isso que nós temos tanta gente frustrada hoje. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porém, outro texto sobre rejeição, para nos ajudar, sai aí o Salmo 26, abra sua Bíblia no Salmo 138, se você tem a pastoral, é 139, Salmo 138, você vai achar maravilhoso o que você vai ver aí, Salmo 138, se você encontrar, diga aleluia, aleluia, Salmo 138. Você usa pastoral Ave Maria, pastoral CNBB, é o 139. Versículo 13, Salmo 138, versículo 13. Fostes vós que plasmaste as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Repita: vós me tecestes no seio de minha mãe. Só vocês. Sede bendito por me haver feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma, nada de minha substância vos é oculto, quando eu fui conformado ocultamente, quando eu fui tecido nas entranhas da minha mãe, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para essa palavra, gente, isso é maravilhoso. Então, repita comigo: o Senhor me teceu no seio da minha mãe. Eu sou obra das mãos divinas. Eu sou uma maravilha aos olhos de Deus. Vamos lá. Olha para mim que é importante você saber disso. Eu não sei como é que é a sua história, de onde você veio, como você começou. Mas para você entender como é que na nossa vida tudo tem a mão de Deus, eu vou começar pela minha. Vou dar um minuto para o pregador. O meu tataravô e a minha tataravó chamava Regina
e Clemente. Casaram em 1864. Dessa relação nasceu o meu bisavô, João Teixeira. Sabe quantos filhos tiveram? 22. O meu bisavô foi o último. Tanto que tinha 2 João. Tinha João Teixeira e João Gonçalo, que não tinha mais nome para pôr nos meninos, porque dos 22, 20 era homem. Misericórdia. O meu bisavô nasceu na região do Piauí, região de Araçuaí. A minha bisavó, a senhora Rosa Maria de Jesus, nasceu numa cidade da Bahia chamada Condeúba e migrou para Minas Gerais em 1902. Por quê? Porque teve uma seca tremenda em 1902. Conheceu meu bisa, casaram e nasceu 14 filhos. A minha avó foi a 9ª. Aleluia. A senhora Olinda Teixeira Ramos, que hoje tem 96 anos. Do outro lado, o meu bisavô chamava Luiz Ramos e a senhora Dona Eltelvina casaram e tiveram 18 filhos. O último, o meu avô, o senhor Antônio Ramos da Cruz, que casou em 1930, perdão. A esposa morreu logo depois e em 1939 ele migrou da região de Salinas para a nossa região, porque naquela região em 39 ficou 1 ano sem chover. Vovô tinha 3 filhos, viúvo, foi participar de um terço de Nossa Senhora das Graças, e nesse terço ele conheceu a minha avó, e não foi amor à primeira vista, foi amor ao primeiro olhar. Olhou e falou: meu número. Nasceu um namoro de 6 meses, casaram, chegou o meu pai, que chegou eu. Eu estou contando só um lado, eu poderia contar o outro lado, para dizer o que para você? Que tudo isso tinha as mãos de Deus. Deus estava guiando tudo. Eu te contei a minha história, você olhar para a sua. Percebe onde é que os seus pais se conheceram, como que os seus avós se conheceram, como que seus bis se conheceram, para chegar em você, para você entender o quê? Você não é sonho do seu pai, você não é sonho da sua mãe, você não é projeto de pai, você não é projeto de mãe, você é sonho do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sonhou com você. Aplauda essa verdade. Deus sonhou com você. Aleluia! Olha, quando eu prego retiro para jovem, a pergunta mais besta que eu recebo, a fala mais idiota é: eu não pedi para nascer. E como é que você ia pedir? Você não existia? Porque não existe, pode pedir alguma coisa? Outra coisa, papai e mamãe não queria eu, e nem eu. O seu pai e a sua mãe, se soubesse que era você, talvez nem queria ter. Porque se a minha mãe soubesse que era eu, ela eliminava, né? Eu não sou sonho da minha mãe, você não é sonho da sua mãe, você não é projeto de pai e mãe, você é projeto de quem? Você é sonho de quem? Então aplauda esse Deus maravilhoso, Ele sonhou com você. Olha, gente, e quando esse salmo diz assim: tu, ó Senhor, me tecestes no seio da minha mãe. O que é tecer, gente? É fazer tricô. Para você entender quem é você, eu vou te contar 2 coisas que talvez você não saiba. Número 1, na hora que o seu pai e sua mãe tiveram o ato conjugal, diz a ciência que o seu pai colocou na sua mãe entre 300 milhões e 400 milhões de células. Vamos pegar o mínimo, 300 milhões. Dos 300 milhões de células, você passou em primeiro. Já queria te dar os meus parabéns. O maior vestibular da história, 300 milhões para 1, você passou em primeiro lugar. Você já nasceu o maior campeão da história. Quem escolheu você? Deus. Segundo, na hora que aconteceu a fecundação, sabe qual era o seu tamanho? Um pingo de caneta numa folha de papel. Olha quem você se tornou hoje. Quem fez isso? Fala mais alto, quem fez isso? Quando a sua mãe estava grávida, a gente dizia: está esperando o neném. E o que ela podia fazer é esperar, porque quem tecia você era Deus. Se você olhar para você, você pode dizer aquilo que aquela música fala: sou um milagre, estou aqui. Repita. Fala mais alto, 1, 2, 3. Aplauda você mesmo, você é um milagre de Deus. Aleluia!
Então repete comigo: eu aceito Jesus. Eu sou seu filho amado. Eu sou sonho do coração do Pai. O Pai do céu sonhou comigo. Amém? Eu tentei mostrar isso aqui para vocês de início, para você entender que o primeiro passo para ser curado da rejeição é aceitar que você é amado. Eu posso não ser amado pelas pessoas, mas eu sou amado por Deus. E outra coisa, presta atenção. Eu vou usar a frase corretinha: aceitar que eu sou amado. Porque uma coisa é você saber que Deus ama, outra coisa é você aceitar o amor de Deus na sua vida. Não basta saber que Deus ama, você precisa aceitar o amor de Deus, aceitar que eu sou amado por Deus. Mas vamos lá. Como que a rejeição chega na nossa vida? Eu anotei 7 coisas importantes para você saber. Fala comigo: rejeição antes do nascimento. Repita. Tem pessoas que foram a gravidez indesejada. Tem pessoas que o pai e a mãe não queriam. Tem pessoas que foram um pulo de cerca do pai. Tem pessoas que a mãe não planejou a gravidez. Foi um erro de anticoncepcional, foi um erro de tabelinha, de sei lá o que for. Ou seja, eu não fui uma gravidez planejada. Isso aí é uma rejeição. Os meus pais não estavam me planejando, era um momento muito difícil, mamãe e papai estavam passando fome, papai estava desempregado, e eu acabei aparecendo naquela hora mais difícil. Ao invés de eu ser recebido com alegria, eu fui recebido com tristeza. A criança na barriga da mãe, ela sente tudo que a mãe sente. Qual o nome disso? Rejeição. Fala mais alto, gente. Para vocês entenderem a gravidade da rejeição no ventre materno, vou dar para vocês 3 coisas simples. Número 1, toda mãe que engravida antes do casamento, de uma relação não consentida, e ela escondeu a gravidez, nasce o primeiro filho da rejeição: solidão. A pessoa rejeitada, ela se sente só, estando no meio de todo mundo. Ela pode estar no meio de uma torcida de Atlético Cruzeiro de 60 mil pessoas pulando e gritando. Ela se sente só. Às vezes você vai rezar pela cura interior, você percebe o quê? A mãe engravidou, escondeu a gravidez, não quis contar para o pai, já tinha 2 filhos, estava num momento difícil, ficou com medo do pai saber, ou escondeu da família, que era mãe solteira, e aquela escondida, o fato de esconder, gerou naquela criança o quê? Uma solidão profunda, e ela não sabe explicar de onde vem a solidão. Estão entendendo? Diz amém, gente? Segunda coisa importante você saber, eu até coloquei isso no novo livro que eu escrevi agora, teve uma pesquisa de Harvard, que eu achei interessante, eu que peguei essa pesquisa para pôr no livro. Eles fizeram uma pesquisa com mães que tentaram abortar o filho. Por exemplo, a mãe engravidou, tomou remédio para matar, usou agulha, usou alguma coisa e não conseguiu. Pasme, aquela criança que a mãe tentou abortar, hoje ela cresceu e tem dentro dela um sentimento de suicídio muito forte. Com um detalhe: ela tenta suicídio no mesmo mês que a mãe tentou abortar ela. Com um detalhe: usando a mesma coisa que a mãe usou de maneira inconsciente. Se a mãe tomou remédio, ela toma veneno. Se a mãe usou algo perfurante, ela usa algo perfurante. Veja, aquela pessoa estava com 30 anos hoje, ela não sabia que a mãe tentou abortar, ela tinha desejo de suicídio, e ela estava reproduzindo hoje o que a mãe tentou fazer com ela no ventre materno. Isso é uma pesquisa recente de uma universidade americana. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Então veja bem, a rejeição no ventre materno tem consequência? Tem. Por quê? A criança na barriga da mãe, ela sente tudo que a mãe sente. Ela não tem razão, mas ela tem emoção. Se a mãe está triste, passa tristeza. Se a mãe está alegre, passa alegria. Se a mãe acolheu ela com alegria, ela se sente amada. Se a mãe ficou triste, ela se sente rejeitada. Ficou claro isso? Diga amém. Amém? Poderia contar nos testemunhos, não dá tempo, porque o horário hoje não permite. Teria que fazer um encontro de fim de semana, a cura da rejeição, para poder trabalhar isso com vocês. Mas vamos lá. Um exemplo na Bíblia. Quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, ele fala para ela: tua parenta Isabel está grávida do 6º... do que, gente? Quando Maria escutou que Isabel estava grávida do 6º mês, ela não gritou minha Nossa Senhora porque ela era. Quando ela foi falar minha Nossa, ela falou: é eu, não tem Nossa Senhora para mim.
Ela montou no lombo do jumento e foi às pressas à casa de... Presta atenção e olha para mim. Isabel era uma senhora de 60 anos de idade. Por acaso mulher de 60 anos engravida? Não, foi uma gravidez indesejada. Segunda coisa, Isabel naquela época era uma mulher estéril. Mulher estéril se sentia amaldiçoada por Deus. Para eles a esterilidade era uma maldição. Terceiro, Isabel morava na montanha. Por que na montanha? Porque a mulher estéril não era bem vista na sociedade. Ela era rejeitada e excluída por tudo. A mulher estéril era igualzinho uma leprosa. Assim como uma mulher leprosa, ela contaminava. Uma mulher hemorroísta, ela contaminava, que ela estava no sangramento da menstruação. A mulher estéril também contaminava e ninguém ficava perto dela. Isabel foi para a montanha por vergonha, por medo da discriminação que ela sofria das pessoas naquela época. Com um detalhe: quando o anjo Gabriel aparece para a anta do Zacarias, ele não acreditou e ele ficou mudo. Isabel engravidou. Agora presta atenção. Maria monta no lombo do jegue e vai para a casa de Isabel. Aleluia. Quando ela cumprimenta Isabel, Isabel fica cheia do Espírito. E a Bíblia diz que a criança estremeceu de alegria no seio de Isabel. A criança fez o que, gente? Estremeceu de... Jesus, da barriga de Maria, curou João Batista de toda rejeição no ventre de Santa Isabel. Por que João Batista foi o único profeta que esvaziou a cidade e encheu o deserto? Porque ele era cheio do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele foi curado de toda rejeição no ventre de Santa Isabel. Aplauda essa palavra, é a beleza da cura interior. Aleluia! Então talvez você já ouviu esse texto 500 vezes na missa e nunca percebeu que isso é uma cura interior. É a primeira cura que Jesus fez. Do ventre de Maria, ele curou João no ventre de Santa Isabel. Até aqui você ficou claro? Diga aleluia. Credo, vocês são testemunho de Jeová? Aleluia, gente. Amém. Segunda coisa que a rejeição entra na nossa vida. Repete comigo: rejeição no nascimento. Repita. Fala mais alto. O que é rejeição no nascimento? Parto doloroso. Antigamente tinha um negócio chamado parto fórceps. Não sei se vocês já viram falar. Que arrancava a criança da barriga da mãe. Pessoas que passaram da hora de nascer, que nasceram antes da hora. Tem uns apressados que nasceu com 6, 7 meses. Misericórdia. Tem uns que podem nascer com 10. Precisa de elefante. Meu Deus do céu. Tudo isso é entendido como uma criança. Gente, eu não tenho tempo de aprofundar isso para vocês. Mas a psicologia sabe que a coisa mais traumática de uma pessoa é o nascimento. Porque o ventre da mãe é o lugar que mais parece o céu. Não sei se você sabe, a criança não quer nascer não. Ela é expulsa da mãe. O organismo da mãe joga ela para fora. Meu filho, vaza, está na hora, e ela vai embora. Porque o lugar mais parecido com o céu, adivinha onde é que é? O ventre da mãe. É a coisa mais traumática. Agora você imagina uma criança que nasceu do cesariana, que nasceu antes da hora, que teve oxigênio no cérebro, que passou da hora, que foi um parto fóssil, que a mãe teve contração, a mãe teve início de eclâmpsia. Quanto trauma aquela criança, a mãe passou para a criança na hora do nascimento dela. Então a rejeição pode acontecer nessa hora. Gente, quantos de nós, talvez aqui tem pouca gente, mas vai ter alguém na internet que está vendo, que por exemplo, a mãe morreu no parto. Imagina a dor dessa criança. Vou dar um fato para vocês. De um caso que eu conheço de um amigo meu, não foi eu que estava atendendo. Eu tenho um amigo que faz na comunidade dele um retiro de cura interior de 40 semanas de gestação. E o correto é a gente fazer isso, tá? Põe as pessoas na cadeira e reza pela cura semana por semana de gestação da vida dela. E ele foi fazer a cura. E havia uma menina com uma depressão terrível e ela trazia uma culpa e ela não sabia qual era a razão daquela culpa. A menina caiu no repouso do espírito e na hora da oração de cura interior ela vomitou algo branco como se fosse um leite materno. E ele não entendeu o que era aquilo e realmente tinha todo... Aí ele foi perguntar à menina, porque depois do repouso no espírito a menina foi curada da depressão. Acontece, a mãe teve aquela menina e com um mês a mãe engravidou da irmãzinha dela. A mãe ficou com medo de contar ao pai. Continuou amamentando a menina e acabou perdendo o bebê.
E aquela menina, de maneira inconsciente, se sentiu culpada pela morte da sua irmãzinha. Era uma culpa inconsciente. Na hora da cura interior, ela teve aquela ânsia de vômito, como se fosse um leite materno, porque Deus estava curando a raiz da depressão, que era a culpa que ela carregava de achar que a irmã tinha morrido por causa dela. Percebe? Não era uma coisa consciente, era uma coisa inconsciente. Então cuidado com isso, que isso também gera trauma na gente. Amém, gente? Terceira fonte de rejeição, não estou com relógio, vocês falam o horário para mim aí rapidinho. Fala comigo: alcoolismo dos pais. Repita. Fala mais alto. Uma criança que tem um pai alcoólatra, oh Deus o livre guarde, uma mãe pinguça, ela se sente amada? Não. Ela se sente o quê? Queridos, eu já atendi pessoas em cura interior que chegou a desejar a morte do pai. Porque o pai chegava em casa bêbado, batia na mãe, batia nos irmãos, e aquela menininha dizia: Jesus, mata esse desgraçado. E essa pessoa chegou chorando e disse: eu não me perdoo porque eu desejei a morte do meu pai. Que pouco tempo depois o pai acabou morrendo, né, de cirrose, e a pessoa desejou a morte dele. Quantos de nós aqui podemos ter tido um pai? Como é que eu vou me sentir amado por um pai que chega em casa bêbado? Eu já atendi pessoas que escondiam debaixo da mesa para o pai não ver, para não espancar ela. Pessoas que o pai chegava bêbado, urinava e esfregava a cara da pessoa na urina, meu Deus. Imagina a dor dessa pessoa. Ela se sente rejeitada. E o que quer ver mais cruel é quando alguém tem uma mãe pinguça. Ô, gente, se homem cachaceiro é terrível, imagina a mulher trocando de perna. Misericórdia. Ah, marvada pinga que eu me atrapalhe. Misericórdia. Você imagina a dor. Se já é duro pra gente, eu que tive um pai pau de cana, eu sei a dor que é ter que pegar o pai da gente caído e mijado, cagado na rua. Imagina pegar sua mãe. A dor que a pessoa passa é mais pior ainda. Então a criança, filho de pai alcoólatra ou de mãe alcoólatra, ela se sente o quê? Rejeitada. Estão entendendo? Diga aleluia. Aleluia, gente. Outra fonte de rejeição que eu anotei para vocês: pais que não sabem demonstrar amor. Vamos repetir? Pais que não sabem. O que é isso? Uma coisa é você saber que seu pai e sua mãe te ama. Outra coisa é você se sentir amado pelo seu pai e pela sua mãe. Tem filhos que o pai e a mãe até sabe que ama, mas não se sentiram amados. Uma coisa é eu saber que a minha mãe me ama. Outra coisa é eu saber que o meu pai me ama. Outra coisa é eu me sentir amado pelo meu pai e pela minha mãe. Os pais e as mães que estão aqui, quem vai ser pai e mãe no futuro, cuidado com uma coisa. Existe o amor afetivo e o amor efetivo. Vamos repetir, gente? Amor afetivo e amor. O que é o amor afetivo? É o amor mais razão. Você e mãe, você que é pai e mãe, que vai estar vendo isso aqui, se você tem um filho, você trabalha para colocar o pão de cada dia em casa porque você ama, sim ou não? Você luta para dar faculdade para ele porque você ama, sim ou não? Você luta para comprar uma roupa, um sapato, porque você ama, sim ou não? O nome disso é amor efetivo. Se você coloca o pão em casa, se você dá roupa, faculdade, escola, trabalho, isso é demonstração de amor. Mas não adianta ter amor efetivo se não há amor afetivo. O que é amor afetivo? Abraço, beijo, carinho, sair junto, dizer que ama. E às vezes os pais se preocupam muito com o efetivo e esquecem do afetivo. Ao contrário, também pode ter pai e mãe grudento demais, que misericórdia, também ninguém merece. Mas é necessário ter equilíbrio dos dois, senão a pessoa se sente o quê? Rejeitada, porque ela teve amor efetivo. O pai e a mãe deu tudo, faculdade, isso, aquilo, mas faltou beijo, carinho, abraço, colo, eu te amo. A pessoa não se sentiu amada. Até aqui está ficando claro? Diga glória a Deus. Outra fonte de rejeição: críticas exageradas. Repita. Ou menina burra, não sabe fazer nada. Ou menino burro, vai puxar cangaia. Nossa, eu disse, puxou o pai, esculpido, descarrado. É uma anta igual o pai. Rejeição.
Rejeição. A pessoa acaba, a mãe critica a filha por tudo, o pai critica o filho por tudo, só sabe criticar. A pessoa se sente o quê? Rejeitada. E aqui tem uma coisa séria. Vocês dois já são pai e mãe? Aleluia. É homem ou mulher? Sabe não? Se for uma mulher, você me fala que eu te dou uma carabina de presente, enquanto pode comprar, tá bom? De dois cantos, que se falhar um tem outro. Preste atenção. Como é que chama? É Fernando, né? Fernando, imagina a seguinte cena. É uma menina, vamos supor que seja uma moça, e aí a sua filha nasce, ela começa a desenvolver e fazer as coisas, e você sempre critica, a sua intenção é boa, eu critico para ela fazer de maneira melhor, vai gerar duas coisas nela. Número um, ela pode ser uma menina perfeccionista quando ela cresce, porque de tanto você criticar, para que ela faça as coisas, como diz a minha avó, nos trinca, ela cresce, ninguém merece, é perfeccionista em tudo, é o primeiro trauma. Segundo, você nunca elogia ela por nada que ela fez. Ela inteira 14 anos, está uma moça bonitona, ela faz alguma coisa boa e chega um pirigueteiro e joga um chaveco e fala: "Nó, que top! Eu nunca recebi o elogio do meu pai, recebi um elogio de um vagabundo." Imediatamente ela troca o seu colo pelo colo do vagabundo, porque ela queria o elogio de um pai e encontrou o elogio de um vagabundo. Percebe como que o trauma vem? Aí aquela menina com 14 anos pode estar namorando um sem vergonha, entregando seu corpo um sem vergonha, porque recebeu o quê? Um elogio de um safado, porque ela nunca foi elogiada pelo... Ô gente, quanta moça eu já atendi que procurou no colo de rapaz o colo do pai que faltava em casa. Foi sentar no colo de um rapaz que faltava o colo do pai para ela sentar. Vocês estão me entendendo, sim ou não, gente? Cuidado com isso. Vou citar só mais duas fontes de rejeição para eu falar o que gera. Depois, outra coisa que gera, repete comigo, ausência dos pais. Repita. Você até tem o seu pai e a sua mãe junto, louvado seja Deus. Mas já pequenininho, seu pai meteu você na creche, sua mãe meteu você na creche, aí pai sai para trabalhar, a mãe vai para trabalhar, o menino passa o dia inteiro na creche, só chega em casa à noite, o pai está cansado, a mãe está cansada, já faz ele dormir. Vai gerar o que nele? Rejeição. Ele vai sentir, se o menino não tem o cheiro do pai, o cheiro da mãe, ele não se sente amado. Então, olha, a creche é uma intenção de amor, eu coloco meu filhinho na creche porque eu quero trabalhar para dar o melhor para ele. Maravilha, mas o melhor que você tinha que dar para ele era o colo, o beijo, o abraço. Eu sei que quando a gente prega isso, os pais falam comigo assim: porque eu trabalhei na educação, eu sei disso, mas a gente não tem tempo. E eu falo: olha, o segredo na vida não é ter muito tempo, é fazer pouco tempo se tornar inesquecível na vida de alguém. Você tem uma hora para ficar com seu filho, faz uma hora valer a pena. Brinca, conta história, rola no tapete, sai com ele, vai na pracinha, vai num parquinho. Faça minutos, pequenos momentos se tornar inesquecível na vida de quem você ama. Esse é o segredo. Mas se a gente vai empurrando as crianças para a creche, balé, não sei o que, e enche a aula de inglês, e agora de espanhol, agora de francês, agora de alemão, moral da história, vai ser um intelectual carente de colo de pai e de mãe. Vocês estão me entendendo? Diga glória a Deus. Então você fala assim: olhando para o que você pregou, eu já descobri que eu tenho muito trem para ser curado. Amém. Mas eu quero mostrar para você, que já que o Fernando fez o sinal para mim ali, são as coisas que a rejeição gera. Número 1, eu já falei, fala comigo: solidão. Repita. A pessoa se sente só, estando no meio de todo mundo. Com um detalhe, olha para mim, a solidão, filha da rejeição, pode gerar na pessoa uma outra coisa: suicídio. Porque a pessoa rejeitada não se sente amada. E quem não se sente amado desiste da vida por pouca coisa, gente. Estou dando só um exemplo, poderia aprofundar. Segundo filho da rejeição, fala comigo: desvalorização. Repita. A pessoa rejeitada, ela tem uma baixa autoestima, ela não se valoriza, ela não se ama e não aceita ser amada. Vou dar um exemplo para você. Certamente não tem isso em Belo Horizonte, tem na minha terra.
Aquelas meninas lindas que apaixonam por aqueles caras vagabundos e o cara pisa. Eu quero ele, eu fico com ele, eu amo. Você já ouviu isso? Quanto mais safado é o cara, mais apaixonada ela fica. O cara pisa e ela está arrastando igual um gatinho atrás dele. Ela não se valoriza. Se você pegar uma menina dessa e for na história, está faltando o colo de um pai ou o colo de uma mãe na história dela. Por ela não se valorizar, você pode saber que tem uma ferida. Ela tá projetando o amor naquele rapaz, procurando nele o amor que ela não teve. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Terceiro, eu já falei para vocês, perfeccionismo. Repita, gente. Ou seja, a pessoa é perfeccionista em tudo. Ou seja, ela faz tudo nos trincos, ela não se alegra com as pequenas coisas, ela tem que estar no topo. Por quê? Porque ela acha que ela estiver no estrelismo, ela acaba sendo aceita, porque ela é boa em tudo. A pessoa quer fazer tudo perfeita para ser aceita, e ela acaba sendo rejeitada, porque ninguém tolera gente perfeccionista. Triste de um marido casado com uma mulher perfeccionista, ou pior, triste da senhora se tiver uma sogra perfeccionista. Minha Nossa Senhora. É por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mágoa porque Jesus curou a sogra dele. Não se discute essas coisas. Estão me entendendo, sim ou não? Outra coisa que a rejeição gera: necessidade de aprovação dos outros. Repita. Toda pessoa rejeitada, ela é insegura. E ela vive em busca de se sentir aprovada, acolhida e amada pelos outros. Ela não preocupa com ela preocupa com os outros. E elas acham que elas não serão boas se elas errarem na vida. Por isso o perfeccionismo leva uma outra para outra coisa. Então eu faço tudo para ser aprovado, para chamar atenção, para as pessoas me admirar, para as pessoas me aplaudir. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Outro filho da rejeição: timidez. É o que, gente? A pessoa sempre fica no cantinho dela para não sofrer, para não errar, e ela se esconde atrás da timidez. Principalmente uma timidez traumática. Chegava alguém na sua casa, o seu pai dizia: quando fulano chegar, você não dá um pio, se dá um pio eu quebro sua boca. E a pessoa foi querer de jeito. O pai só fazia assim, ó, e ela tinha que vazar. Ai dela se ela falasse alguma coisa com o pai conversando com alguém. O tapa era na certa. Então todas as vezes que chegava gente em casa, eu tinha que ficar no meu canto quietinho. Gerou o que na pessoa? Timidez. Talvez tenha alguns de vocês aí que se pegar esse microfone, você cai, porque não aguenta ficar na frente dos outros. Timidez pode ser uma rejeição disso lá da infância. Estão entendendo? Diga amém. Outra coisa: toda pessoa que sofre rejeição mendiga afeto. Eu não vou falar porque o menino pregou sobre carência afetiva. O que é mendigar afeto? É a mesma coisa. É a pessoa que fica arrastando para ser amada, mendigando migalhas de amor. Deus tem um banquete para ela. Ela está mendigando a atenção de gente que não presta, mendigando a atenção de gente vagabundo, mendigando a atenção de gente que pisa, humilha. O que? Carência afetiva. E hoje eu quero terminar dizendo isso para vocês, que é muito fácil você perceber a carência. Quando você vê esses boy, coloca um bonezinho atravessado aqui, pinta o cabelo de verde, azul, sai Mano Zé, que matou, aquilo é carência, gente. Eu estou aqui, mãe, eu, me ama. É isso. Ou quando você vê aquelas meninas lindas, que para chamar a atenção no Instagram, coloca aquele short mais curto que o tridente do capeta, aquela pose com os peitos de fora e faz assim, e posta. Desculpa eu falar, ovelha de Cristo postando foto sem lã. Me ajuda. Misericórdia. Aquilo é para chamar a atenção. Porque a menina sabe, se ela posta uma coisa de Jesus, tem 3 curtidas. Posta uma foto de piriguete, dá 500. E os comentários é: olá em casa, delícia. Chamar a atenção. Ovelha de Cristo não posta foto sem lã. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando.
Quando faz isso, é carência à fé. Agora olha aqui para terminar. Eudes, o que eu faço para ser curado da rejeição? Número 1, fala comigo, perdoar quem me rejeitou. Repita. Fala mais forte. Não há cura da rejeição sem perdão. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja um professor na escola, seja um amigo. Tem poucos homens aqui, mas quando de nós fomos rejeitados, por exemplo, na hora de jogar bola, a gente sempre era o último a ser chamado. E ó, de que lado eu vou? Do lado que você quiser. Se é tão ruim que tanto faz o time, você se trair, tá bom demais. Rejeição. Quantos de nós sofremos rejeição na escola? Ah, meu Deus, eu lembro de eu. A primeira vez que eu entrei na escola, a gente era muito pobre lá na roça. Adivinha com que sapato eu fui? Uma coisinha chamada quichute. É da sua época? Não, da época dele ali, ó. Lembra do quichute? Ah, pensa numa humilhação por causa desse quichute na escola. E eu sempre tive a cabeça grande e era pequeno. Aí você imagina, meus apelidos eram Megamente, aquele robozinho lá, lembra? Cérebro da dupla Pink Cérebro, Toquinho de Marrajé, estacionamento de sapo, esqueleto do He-Man. Nossa senhora, meio era cada um pior do que o outro, gente. Então a gente ia ficando de lado, de escanteio em tudo. E para piorar, eu não tinha pai, não tinha mãe, eram os meus avós que tinham que representar na escola. Meu avô e minha avó não iam, porque eles eram velhos. Os meninos falavam assim: olha, você é tão miserável, nem pai e mãe você tem, você nasceu foi da cegonha. Gente, aquilo era uma humilhação terrível. Hoje você olha para trás e ri, mas aquilo para uma criança era terrível. Vocês estão me entendendo? A gente precisa perdoar. Talvez alguns de vocês passaram por isso na escola. Tem que perdoar. Você tem que arrancar essa dor da rejeição diante de você. Amém, gente? Segunda coisa, repita comigo: permitir Deus me amar. Repita. Fala mais uma forte. Permitir. A maior besteira que a gente aprendeu na vida, e quem fala isso não sou o pregador não, Santa Teresa de Ávila. Ela dizia assim: se você quer ser santo, não queira amar a Deus, deixa Deus amar você. E Santa Teresa falava: o primeiro mandamento da lei de Deus não é amar a Deus, o primeiro mandamento é deixar Deus amar você, porque o amor quer te amar. E Santa Teresa falava: só consegue amar a Deus quem primeiro deixar Deus amar Ele. Talvez a maioria de nós que estamos aqui, você que está me assistindo, se preocupa tanto em amar a Deus e você esquece que é desejo de Deus amar você. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa Deus amar você. Aonde não houve amor de pai, aonde não houve amor de mãe, onde não houve amor de amigo, de marido, de namorado, de noivo, existe o amor de Deus. Deus está aqui para amar você. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Senhor estendeu a mão, atraiu você. João 6,44, Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Meu filho, Jesus armou uma arapuca para você aqui nessa noite, e você caiu na arapuca de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está amando você. Amém? Repete comigo: eu aceito o seu amor, Jesus. Pode me amar, Senhor. E a terceira e última coisa, mais importante. Primeiro é o que, gente? Perdoar quem me rejeitou. Repita. Segunda, deixar-se amar por Deus. Repita. Terceira, fala comigo: pedir o Espírito Santo. Força. Romanos 5,5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha para mim para eu encerrar. Na Santíssima Trindade, o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Vamos repetir? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. E para você entender a grandiosidade disso, São Boaventura dizia assim: o Pai é o osculante, o Filho é o osculate e o Espírito Santo é o ósculo. Você não entendeu nada. Ele dizia assim: o Pai quer beijar, o Filho recebe o beijo e o Espírito Santo é o beijo do Pai no Filho. O Pai trouxe você aqui
para te dar um beijo nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda esse pai, ele quer beijar você hoje aqui. Amém. Vamos ficar em pé? Solo o violão aí, meu querido. Abrace você mesmo assim, olhos fechados. Permita o Pai do céu amar você nessa hora. Pai querido, Pai santo, Pai amado, eu te apresento todos os filhos que estão aqui, que precisam deixar-se amar por ti nessa hora. Pai querido, cada filho amado que está aqui é obra das suas mãos. É filhos que vale a última gota do precioso sangue do teu filho Jesus. E eu te peço hoje, Pai, quantos filhos estão aqui que passou por rejeição? Quantos filhos que foram abandonados? Quantos filhos que foram rejeitados? Pai, filhos que estão aqui que um dia foram humilhados numa escola, humilhados num jogo de futebol, humilhados em casa. Filhos que teve um pai cruel, um pai carrasco. Filhos que não se sentiram amados pelo pai, pela mãe, por amigos, por professores, mas que sempre tiveram o seu amor. A tua palavra nos diz de maneira clara: o meu povo dizia, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu. Mas ainda que uma mulher esquecesse do seu filho, eu jamais esquecerei de você. Eis que eu te gravei na palma da minha mão. E eu te peço agora, Pai, por todos os filhos que não se sentem amados, envolve eles no seu amor. Abraça eles com o seu amor de pai agora, que tu és um pai apaixonado por eles agora. Pai santo, Pai querido, Pai amado, cura toda a solidão, cura todo o vazio, cura todo o desejo de suicídio, desejo de morte. Filhos que já perguntou aonde Deus estava, que eu sofri tanto na vida. Aonde estava Deus na hora da morte desse filho, dessa pessoa que eu perdi? Aonde estava Deus na hora da dor? E o Senhor estava ali, Pai, no mesmo lugar que o Senhor estava na hora que o seu filho Jesus morreu na cruz. E eu te peço agora, enxuga cada lágrima, cura toda a solidão, cura toda a angústia, Pai. Dá a esse meu irmão, essa minha irmã, a graça de perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar os avós, perdoar os tios, os colegas de escola, por toda rejeição nessa hora. E você com seus olhos fechados, apresenta ao Senhor as pessoas que te rejeitaram ao longo da vida. Apresenta ao Senhor a rejeição que você sofreu em casa, do pai, da mãe, de tios, de irmão. Você que foi excluído pelo seu irmão, humilhado pelo seu irmão, dá o perdão. Você que sofreu uma decepção amorosa num relacionamento e por isso se fechou para o amor, dá o perdão agora. Você que foi abandonado pelo pai e pela mãe, como eu também fui, dá o perdão a esse pai e essa mãe por abandonar você. Jesus, hoje aqui mais uma vez eu renovo o perdão à minha mãe por ter me abandonado. Eu renovo o perdão ao meu pai por ter me abandonado. Eu renovo o perdão por ele nunca estar presente no dia dos pais. A minha mãe nunca teve no dia das mães, e muito menos no